Bora para nossa análise do quinto e penúltimo episódio de Duna: A Profecia. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é da gente falar de Duna: A Profecia, mais especificamente dos bombásticos acontecimentos do quinto episódio. Isso que você ouviu na introdução do vídeo é verdade, é o penúltimo. A série vai ter só 6 episódios, pelo menos em sua primeira temporada. Bom, antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e dar um aviso de spoiler grandioso, porque realmente esse episódio tem spoilers grandiosos. Se você ainda não assistiu, assiste lá no Max, depois volta pra cá porque já está disponível. Bom, primeiro de tudo nós temos aqui aquele jogo de manipulação acontecendo no seu ápice. As posições estão mudando, os peões estão avançando e as Bene Gesserit se mostram sempre um passo à frente. Lá no começo eu falei que o Desmond Hart era quem estava um passo à frente, mas aqui a Valia Harkonnen vai mostrando o poder das Bene Gesserit, porque elas sempre têm uma alternativa, seja na manipulação que elas fazem geralmente, seja na manipulação emocional que elas introduzem aqui nesse episódio com o retorno da Francesca. Pra quem não lembra, a Francesca era interpretada naquele grupo das jovens Bene Gesserit que a gente vê nos momentos do passado da série, onde a Valia Harkonnen era interpretada pela Jessica Barden. E ela é a mesma atriz que vai fazer a Princesa Vivi no live action de One Piece. Ela também tá em Bridgerton. E aqui ela retorna, mas agora com outra atriz. Ela retorna mais velha, mais experiente. E a gente descobre que ela teve um caso com o Imperador Javico Corino. E ela é a mãe do filho dele. Ou seja, ela também já esteve muito imersa ali dentro do Império. E tudo isso faz parte do plano das Bene Gesserit, para elas terem esse imprinting, esse impacto emocional diante do Imperador. Um impacto emocional que só seria usado como última instância, e a última instância chegou. As Bene Gesserit perderam força no Império, e aí foi preciso chamar o trunfo, a carta na manga, que é a Francesca, que tem esse poder de impacto emocional diante do Imperador. Então é só ela voltar que as Bene Gesserit conseguem de novo aquele espaço que a Valia tinha perdido dentro do Império. Ou seja, de novo, elas sempre têm uma alternativa. Seja na manipulação, seja gerando conflitos como elas estavam fazendo com aqueles insurgentes, seja na base da emoção. Então ela ainda já tem inclusive um príncipe aqui, né? Ele não é diretamente um príncipe, o Constantine, porque ele não é o filho real ali do casamento do imperador e da imperatriz, né? Ele é meio que um bastardo ali, ele é filho do imperador, mas com outra mulher. Só que ele ainda tem sim o seu poder dentro do império, e a Francesca chega aqui e já consegue fazer isso de novo. Talvez o Javico ele não seja perdidamente apaixonado pela Francesca como ele se mostrou aqui. Talvez isso seja tudo obra do imprinting, do impacto que ela causa na hora que ela tira. Porque a hora que ela tira o véu, a gente já percebe que a feição dele muda. Ela estava assim usando os poderes de manipulação que ela aprendeu na Ordem. Os poderes de manipulação emocional nesse caso, mas ela estava assim usando. E aqui nós temos o surgimento dos Sardaukar. Para quem viu meus vídeos de Duna, a gente sempre fala das grandes forças do universo de Duna, e uma delas são os Sardaukar, que são a elite da guarda do Imperador, ou seja, são aqueles homens que são a última guarda do Império, são aqueles que precisam em última instância proteger o Imperador e realizar as missões dele ao redor de todo o universo. São uma das forças mais temidas de todas. Os Sardaukar, depois eu posso fazer um vídeo mais preciso sobre eles, são treinados em um local onde já prepara eles psicologicamente e fisicamente para qualquer condição adversa que eles possam enfrentar. E por isso eles são realmente uma das forças mais temidas de toda a galáxia. São eles que matam, por exemplo, o personagem do Jason Momoa no primeiro filme do Duna. E é muito foda aquela cena, quando ele vê os Sardaukar chegando, eles sempre gritam Sardaukar, pra gente se preparar, porque vai vir uma bucha muito pesada. Outra das grandes forças da galáxia são os Fremen, que são o exército fiel ao Paul Atreides que a gente vê nos filmes de Duna. Na minha opinião, a força dos Fremen ela é maior do que a do Sardaukar, porque eles também são criados em situações adversas, eles também são endurecidos por essas condições precárias que eles têm para sobreviver. Então é meio que uma seleção natural, só os mais fortes sobrevivem, e os Fremen eles são um exército gigantesco dos mais fortes, né? Mas a força do Sardaukar, ela meio que se equipara a eles. Eles são mais fortes do que todos aqueles exércitos poderosíssimos que a gente viu, por exemplo, da Casa Harkonnen nos filmes de Duna. Os Sardaukar são a grande força do Império, e aqui é o surgimento deles, o surgimento da força de elite
do Imperador. Eles ainda não receberam o nome de Sardaukar, mas talvez eles venham a receber ou nesse último episódio ou em uma provável segunda temporada que essa série possa receber. Eu queria ver uma segunda temporada pra gente ver mais do Vorian Atreides e de outros personagens que foram só citados aqui nessa série, que eu acho que seria muito apressado adicioná-los no último episódio que vai ser lançado na semana que vem. Junto com os Sardaukar, nós temos o Bashar, que é a posição que o Desmond Hart conquista, que é basicamente o grande líder desses exércitos, né? Então, ele é o líder militar do Império. Agora a gente volta para Wallach 9, que é o planeta ali onde as Bene Gesserit estão estabelecidas, e nós vemos que a Layla realmente, né, a gente já tinha visto no episódio anterior, ela voltou, só que as antepassadas dela estão alternando. Então tem sim o risco da Doroteia assumir o corpo, e eu acho que isso vai acabar acontecendo sim no 6º episódio, mas quem assume o corpo neste momento, neste episódio, é a Raquela, que é a fundadora da Ordem das Bene Gesserit. Então ela chega na hora certa, porque ela consegue desvendar diversos mistérios e descobrir como funcionam, basicamente, né, um pouquinho de como funcionam os poderes de Desmond Hart. Então, basicamente, os poderes dele são um vírus que é transmitido pelo ar e consegue ativar um neurônio cerebral do medo. Então, o Desmond Hart não consegue infectar qualquer pessoa da galáxia. Ele consegue infectar qualquer pessoa da galáxia que teve um contato direto ou indireto com ele pelo ar. Indireto no sentido de a irmã Kasha, ela esteve na presença do Desmond Hart antes dela ir para Wallach 9. Ou seja, ela pegou esse vírus antes dela chegar no planeta das Bene Gesserit. E depois esse vírus só foi ativado. Então talvez o Desmond Hart ele trabalhe meio que em conjunto com a divindade dos Shear-Lud. Os Shear-Lud, que são esses vermes gigantes de Arrakis. E como talvez funcione isso? A gente sabe que é um vírus que atinge um neurônio do medo do cérebro. Então talvez quanto mais medo a pessoa sinta, mais vulnerável ela se torne. Talvez essa seja a resposta pra gente entender como que a acólita Jen, ela é imune a isso. Talvez ela não sinta esse medo. Talvez o passado dela tenha sido tão traumático, sei lá, que esses pesadelos não conseguem atingi-la. Ou talvez tenha mais alguma coisa a ver com o DNA dela, né? Um DNA que possa ser imune ao vírus. Então o vírus não consegue atingi-la e mesmo que ela sinta medo, ela não é afetada por esses sonhos, não é afetada pelas habilidades do Desmond Hart. Então a gente já tem essa primeira resposta em relação à limitação desses poderes. Ele não consegue atingir, por exemplo, alguém que nunca teve contato físico com ele, direta ou indiretamente, como eu já expliquei aqui. E antes da gente chegar na grande revelação do episódio em relação à origem do Desmond Hart, tem mais algumas coisas que a gente tem que falar aqui. A primeira delas é que o Harold Harkonnen também começou a soltar as asinhas dele. Nesse jogo de manipulações, ele sabe que ele nunca deve confiar em uma só pessoa. Então ele vai pedir desculpa pro Desmond Hart por ter acusado o Imperador, né? Só que depois a gente descobre que essas desculpas ainda faziam parte do plano da Valia Harkonnen. Então ele estava lá, aparentemente traindo a tia dele, a Valia, mas seguindo as ordens dela. Porém, nisso, ele recebe um dispositivo que pra mim é uma escuta, sei lá, do Desmond, para investigar a própria Valia. E ele guarda esse dispositivo. Então assim, ele está do lado da Valia, mas ele está do próprio lado dele. Ele tem uma alternativa caso a Valia perca, né? Caso ele tenha, a única alternativa dele seja realmente pedir perdão para Desmond Hart. Caso o Desmond vença a Irmandade, o Harold Harkonnen já tem ali a parte dele, porque ele vai ajudar os dois lados, vai servir como um agente duplo, pensando sempre no interesse próprio. Isso é muito interessante, de novo para um personagem que parecia inofensivo, né? E aí quando ele vai conversar com a Valia, que ela fala, o plano deu certo, ele fala, deu tudo certo, ele tenta tirar algumas coisas dela, né? Você tá envolvida com os insurgentes, não sei o que, não sei o que lá, e ela, como não é boba nem nada, não responde nada disso, né, e segue a vida dela. Talvez ela entenda também que ele esteja fazendo esse jogo duplo, e eu acho que o próprio Desmond também deve saber disso. Outro ponto interessante é que o Kieran Atreides, ele deu mole e ele foi desmascarado pelo Constantine, e também pode fazer parte do plano da Francesca, porque ela queria o filho dela ganhando uma posição de respeito perante o Imperador, o pai dele, e ele conseguiu isso, caiu no colo dele ali as provas que ele precisava de que o Kieran estava envolvido com os insurgentes, que era um traidor, né? E ele fez uma coisa que também me surpreendeu. Eu achei que ele seria burro o suficiente para confrontar o Kieran sozinho, e eu achei que ele ia acabar perdendo, sendo morto, qualquer coisa, mas não. Ele pegou as provas, avisou as guardas do pai e só ficou esperando o Kieran ali para receber todo o mérito da descoberta dele próprio. Ele consegue alçar essa posição, e aí nós vemos a Imperatriz ainda mais enfraquecida. Para ela, era muito bom ter o filho do Imperador, que não é filho dela,
sendo esquecido, fazendo merda. Ela nunca se importou com isso porque o imperador só tinha olhos para a filha, que é filha dela, a imperatriz também. Só que no momento em que o moleque que não é filho dela começa a ganhar a atenção do pai e a filha dela vai sendo meio que escanteada, ela começa a ficar mais desesperada. E ela, que odeia as Bene Gesserit, sempre odiou, tem mais um motivo para fazer isso, né? O marido dela tem um filho com uma Bene Gesserit. E aí ela se junta ao Desmond Hart para combater ainda mais ferozmente a Ordem das Bene Gesserit, a Irmandade. E nós descobrimos neste momento a origem de Desmond Hart. Ele é, assim como Paul Atreides, um Atreides Harkonnen. Exatamente, isso é muito foda. Ele não é qualquer Atreides Harkonnen. Ele é filho da Tula Harkonnen com o Ori Atreides. Então vocês lembram lá no episódio da semana passada ou retrasada que a gente vê o passado da Tula com ela matando uma porrada de Atreides? Então, antes dela matar o Ori Atreides, que era o namoradinho dela ali, e toda a família dele, ela teve um casinho com ele, eles tiveram relações e ela acabou aquela situação grávida. E dessa relação nasceu o Desmond Hart. Antes, neste episódio 5... a irmã Jenna, a acólita, pergunta pra Tula do que você teve que abrir mão, né, pela Irmandade. Porque ela fala, você tá na Irmandade, você tem que fazer sacrifícios. Aí a acólita pergunta, e que sacrifícios você fez? E a Tula responde, você nem imagina o tamanho do sacrifício que eu fiz. E um dos sacrifícios que ela fez, obviamente, foi largar o filho dela nessa galáxia imensa. A bel prazer e a sorte dele ali. Esse filho acabou descobrindo não, né? Ele cresceu sabendo que a mãe dele é uma Bene Gesserit e que abandonou ele em prol da Ordem. Então ela tinha um filho e a Irmandade. Ela escolheu a Irmandade e abandonou o filho. O filho cresceu cheio de ódio, um ódio que é só com a Irmandade. Ele não é fiel ao Imperador porque ele ama o Imperador, ele quer destruir a Irmandade e está usando a pessoa mais poderosa da galáxia para fazer isso. Ele já tem a confiança total do Raviko, então ele vai continuar essa luta dele. Agora a Imperatriz mais do que nunca quer ajudá-lo nisso tudo, porque ela quer ver a filha dela alçando essa posição e quer ter o poder que ela tinha sobre o Imperador de volta, porque a Francesca chegou e roubou tudo isso, usando também essa habilidade de impacto que a gente viu nesse episódio. Então, nós temos ainda mais uma semelhança do Desmond Hart com o Paul Atreides. Os dois são escolhidos dos Shar-Lud, dessas divindades de Arrax, né? A gente não sabe as condições do renascimento do Desmond Hart, mas foi através de um Shar-Lud. De novo, eles falam aqui dos Shar-Lud nesse episódio como essas divindades que têm habilidades sobrenaturais. E o Paul Atreides também foi um escolhido dos Shar-Lud 10 mil anos no futuro. A gente fala sobre como o Paul pode estar influenciando os feitos do Desmond Hart, mas uma coisa interessante aqui é que a origem deles, ela é praticamente a mesma. Eles não são só filhos de uma Harkonnen com um Atreides. Eles são filhos de uma Harkonnen da Irmandade, uma Harkonnen Bene Gesserit com um Atreides. Então, tem mais ainda essa relação com o Desmond Hart e o Paul Atreides, separados por 10 mil anos no futuro, mas mais parecidos do que a gente imaginava que eles pudessem ser. A gente ainda teve a Inês ali tentando usar as habilidades de Bene Gesserit pra cima do Kieran Atreides, não sei de onde ela aprendeu aqui, não sei nem se mostra que ela tem treinamento pra isso, então ela não conseguiria mesmo identificar, talvez, se ele estivesse mentindo ou falando a verdade pra ela, porque ela não sabe, ela não foi pra Warlock 9 pra treinar, se ela aprendeu isso foi muito pouco, então eu achei essa cena meio jogada também, me incomodou um pouco. Só que num todo, a série continua muito boa, e esse episódio, diferente do episódio da semana passada, não teve ação física, mas ele foi extremamente emocionante, né? Foi muito bom por conta de todas essas tramas políticas que foram acontecendo numa velocidade impressionante. Quero dar um destaque pra Mikaela aqui também, que ela é uma Fremen da Irmandade muito foda, com esses olhos de especiaria, esses olhos mais azulados aí, que deixa tudo ainda mais fascinante, uma personagem bem badass mesmo. E uma outra coisa que eu também tinha dito no episódio anterior e que eu venho aqui para corrigir um erro que eu cometi aqui, que foi que eu falei que o Travis Fimmel tinha que deixar um pouquinho o Ragnar dele de lado, mas não. O Desmond Hart tendo toda essa essência de Ragnar faz muito bem pra série, né? Algumas séries realmente se dariam muito melhor se tivessem um Ragnar dentro delas. Então, neste personagem, nessa ambientação e nisso tudo que tá acontecendo, o Desmond Hart ter esse quê de Ragnar que o Travis Fimmel não consegue largar, faz muito bem pro personagem, na minha opinião. Eu quero saber o que vocês acham. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e manda pros seus amigos que também estão acompanhando Duna na Profecia. Semana que vem termina o último episódio e a análise vai sair na própria segunda-feira, porque esse eu não vou deixar de ver no próprio domingo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.